tudo bem? Bom, eu não soltei o vídeo por esses dias porque eu havia gravado, porém perdi o vídeo. Vou falar sobre ele, tá? Então aquele vídeo eu perdi. Eu vou ver se eu regravo ele novamente com a mensagem que eu teria pra ter lançado, né? Durante minha viagem também a internet lá era muito ruim e eu não consegui. E eu perdi o vídeo, eu falei assim, já que a internet é tão ruim assim, eu não vou gravar outro, né? Porque eu não teria como jogar ele na internet de novo, tá? Mas hoje estamos aqui para falar sobre ele de novo. Afinal, é Páscoa, minha gente, no domingo. E como é Páscoa, a gente comemora a data mais especial para nós, né? Seres humanos, digamos assim, não só os cristãos, mas é uma data importante para todos nós, né? Antes de tudo, não deixa de se inscrever aqui no canal, de dar um like, de compartilhar esse vídeo pra gente conseguir chegar aos 100 inscritos. Falta só 4. Só 4 pra nós ver se depois desse 100 nós deslancha, sabe? Pra ver se esse negócio vai. Então vamos lá. Vamos pedir a Deus a orientação dele, né? Como sempre. Que devemos fazer isso em tudo na nossa vida, né? Pai, querido santo, te agradeço porque podemos compartilhar mais uma vez a tua palavra. E uma palavra tão importante para nós, ó Deus. Acredito que seja a parte mais importante para nós que acreditamos em Ti, que confiamos em Ti. E esse foi um gesto de amor do Senhor conosco, onde o Senhor nos deu o maior presente de nossas vidas. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor deu o Teu Filho, o Seu único Filho, o único justo, puro, o Senhor nos deu para nossa salvação. Abra o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos absorver aquilo que o Senhor quer nos falar, ó Deus. Te agradeço, ó Pai, e que seja comemorado esse domingo, um dia tão especial, de uma forma linda e maravilhosa como é merecido. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Hoje vou ler Mateus, capítulo 28, do versículo 1 até versículo, deixa eu ver, até o versículo 8. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de um grande pavor e ficaram paralisados de medo como mortos. Você acha que Deus ia fazer Jesus ressuscitar de qualquer jeito? Não, filho. Teve até show pirotécnico, digamos assim, né? Um anjo extremamente reluzente chegou, Deus enviou do céu e mandou para que fosse até aquele local. E o medo, sabe, eu acho que foi algo tão grande que aqui fala que os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo como mortos. Imagina, soldados de guerra que estavam acostumados a ver grandes batalhas, que estavam acostumados a ver tanta coisa, né? Porque aquela época era uma guerra, não que a de hoje não seja sangrenta, mas antes era uma coisa mais de contato, que nem hoje tem mil e uma formas, né? Que as pessoas fazem guerra, geralmente as pessoas atiram de longe, né? Antigamente não, era na espada, então era um confronto direto. Imagina esses homens fortes, guardas, que estavam acostumados a ver tanta barbaridade, ficarem paralisados de medo como se tivesse morrido. Imagina como não foi a chegada desse anjo. Eu acredito que não tenha sido, ui, apareceu, sabe, igual em desenho, ou igual filme, que de repente aparece assim. Não, eu acredito que tenha sido algo muito grande, algo muito estrondoso, né? Para poder ter deixado eles dessa forma. Então vamos seguir. Versículo 5. Contudo, o anjo dirigiu-se
Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: Não temais, vós, sei que viestes ver a Jesus, que foi crucificado, mas aqui ele não está. Foi ressuscitado como havia dito. Vinde ver de vós onde ele jazia. Imagina, o medo dessas mulheres também, né? Tipo, um anjo de Deus, mesma coisa, um anjo de Deus aparecer assim na tua frente e conversar com você como você vendo ele naturalmente, né? De uma forma espiritual, mas naturalmente, porque os guardas viram ele também, né? Então imagina você chegar e ter um anjo falando, vem aqui rapidinho. Elas devem ter ficado com medo, sabe? Mas não aquele medo de, nossa, sabe? Não um medo ruim. Acredito que foi um medo bom. Porque era um anjo de Deus, era algo muito forte, era algo muito puro, né? Então acho que foi um medo bom, digamos assim, que elas teve. Ide, caminhando depressa, e anunciai aos discípulos: Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós, rumo a Galiléia. Vá, lá o vereis. Atentai para que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com um grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-los aos seus discípulos. Vou ler aqui até o 9, tá? De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adorando. Eu imagino muito a alegria dessas mulheres, né, ao encontrar Jesus vivo, porque elas acompanharam a crucificação, elas viram tudo pelo que ele passou, pelas chicotadas, pelo carregar a cruz, por ele ser crucificado, ele ter a coroa de espinhos, ele ser furado, sabe? Então elas acompanharam todo aquele terror, o que seria impossível alguém ressuscitar de novo com tantos machucados, tantos ferimentos. Deve ter sido uma barbárie, sabe? Eu acho que deve ter sido uma coisa muito ruim delas verem. E de repente ver que ele estava ali, que ele era palpável. Eu acho, sabe, que foi uma alegria tão grande no coração delas de ver tudo aquilo, de saber que ele estava ali, de que realmente ele era o Messias, de que aquilo que Deus havia prometido, aquilo que Jesus falou que aconteceria, realmente estava acontecendo. Talvez elas duvidaram que ele pudesse ressuscitar no terceiro dia, né? Porque a gente é humano, a gente muitas vezes duvida muito das coisas que Deus fala. Mas eu acho que elas verem aquilo realmente acontecer, aquilo tá se realizando de uma forma tão linda, tão especial. Eu acho que elas ficaram muito felizes, né? Eu quero que você feche um pouquinho o seu olho agora para imaginar. De verdade, feche seu olho e imagine a pessoa que você mais ama no mundo. Vamos por criança. A criança é uma coisa muito pura, eles não têm maldade. Imagina a criança que você mais ama nesse mundo. Talvez seja seu filho, talvez seja seu sobrinho, talvez seja seu neto. A criança mais pura que você pode imaginar. Imagine as pessoas fazendo tanta maldade com ele quanto foi feito com Jesus. Porque Jesus, ele era puro, ele era limpo. Ele era como uma criança, digamos assim, em termos de pureza, de inocência, de santidade. E fazer tudo aquilo que foi feito com Jesus. Agora imagina que quem fez isso foi você. Jesus, ele foi crucificado, ele foi massacrado, ele foi ferido por nossa culpa. Ele foi ferido por nossa culpa. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que ele catou toda essa maldade que a gente transformou em tanta maldade e Jesus morreu. E quando ele ressuscita, é como se nós tivéssemos morrido. Quando Jesus ele morre naquela cruz, quando Jesus ele morre ali, é como se a gente estivesse morrendo. Ele tomou essa morte para ele.
sabe, eu acho que muitas vezes a gente faz tanta coisa sem pensar naquilo, sabe, assim, a nossa maldade, o nosso pecado foi culpa nossa ter acontecido com ele. E foi necessário, porque ele foi o cordeiro vivo, né? Antigamente eram feitos sacrifícios e esse foi o último sacrifício, o sacrifício mais puro que poderia existir. Foi o sacrifício mais limpo que poderia existir de um homem que realmente foi santo, de um homem que foi puro, de um homem que não caiu em nenhuma tentação, um homem que em nenhum momento desistiu de nós. Então, quando Jesus morre, ele morre por nós. É como se estivéssemos morrendo para tudo aquilo de errado que a gente fez. É como se a gente estivesse morrendo por todo o pecado que a gente cometeu. Mas Deus ele é tão bom que ele pega essa morte e transforma em algo novo, em algo puro, em algo extraordinário, né? Então a morte de Jesus, ela serviu para matar o nosso velho homem e trazer e nos ressuscitar com pureza, com santidade. Então por isso devemos muito valorizar a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque é a nossa morte e a nossa ressurreição em Deus. Por isso devemos valorizar muito isso. E toda vez que você for pecar, que todos nós formos pecar, pensar, se eu fizer isso, vai ser mais um motivo que eu sou culpado pela morte de Cristo. Se eu cometer esse pecado, por mais uma vez eu vou ser culpado da crucificação de Cristo. Por mais uma vez eu vou ser culpado de todo aquele sofrimento. Claro, foi necessário a morte de Cristo para Deus mostrar quanto nos amava, porque jamais a gente daria essas crianças que a gente mais ama, jamais que eu daria a vida da minha filha por algo que eu sei que foi, uma pessoa que eu sei que fez coisa errada. Jamais eu daria a vida da minha filha para falar assim, olha, aquele fulano é assassino, aquele fulano é estuprador. Se você der a vida da tua filha, nossa, ele vai ser livre dessa culpa. A gente, como humano, com o sentimento, sabe, que a gente tem, eu acho que a gente seria incapaz de dar alguém que a gente ama, alguém que é tão puro, por alguém que fez tanta coisa errada. E que muitas vezes fez essa coisa errada e não se arrepende. Esse que é o pior. Às vezes a gente comete pecado e a gente não se arrepende daquilo que fez. Sabe? Então por isso a gente deve valorizar muito a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. E que esse domingo você não lembre só de se entupir de chocolate, de coelhinho da Páscoa. As crianças amam isso, claro. Eu acho que não é uma coisa errada para se fazer, sabe? Porque tem muita gente que critica, porque você fica falando do coelhinho, mas não tem nada a ver com o coelhinho. Realmente não tem nada a ver com o coelhinho. Mas é uma data que criaram um comércio em cima disso, né? Mas é que as crianças gostam, então eu não acho nada de errado você catar e dar um ovo de Páscoa. Mas claro, com significado. Olha, esse é o presente, um dos presentes que Deus te deu, além da vida do filho dele. Quando você for dar alguma coisa de Páscoa para alguém, sabe? Coloca assim, esse é apenas um símbolo de algo muito maior. Esse é apenas um símbolo de um amor extraordinário, de um acontecimento extraordinário, de alguém puro, santo, que deu a vida por você. Tá bom? Então, feliz Páscoa para você, para a sua família. Espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau!